Fala pessoal, aqui é o Marcel do Guia do Construtor e mais uma vez a gente está aqui com o Fala Construção, que é o podcast do Guia do Construtor, onde eu trago parceiros do Guia do Construtor, do mercado da construção, para a gente bater um papo aqui legal, descontraído, para trazer um monte de dica legal para vocês aí que vão construir ou reformar ou que estão construindo e reformando no mercado, né pessoal? Bom, então vou já apresentar os parceiros. Lembrando que assim... Esse ano, gente, é o ano especial. A gente está comemorando 25 anos do Guia do Construtor, então a gente está muito contente com essa data, esse marco, né, na história do Guia do Construtor. A gente estava conversando aqui nos bastidores sobre o tempo de mercado que cada um tem aqui, né? E é muito legal ver a gente, assim, tão jovem, cada um aqui também, fazendo, e a gente está junto no mercado, né? É gostoso saber que ter esse ecossistema sadio faz todo mundo crescer junto, né? Então isso é muito legal. Bom, vamos lá. Everson, vou começar com você. O Everson tem 45 anos, é empresário, fundador da Estúdio Vidros, é uma empresa que já é bem conhecida aqui em Sorocaba há bastante tempo, são 30 anos já de história, né, Everson? Trabalha desde os 15 anos de idade nessa área, especialista, né, em projetos com vidros, espelho, lidera sua própria fábrica, garantindo soluções personalizadas com alto padrão de qualidade, né? Também a fotografia é a sua paixão, que você gosta de fazer, eu vi lá. Arrumei um hobby, né? Um hobby, isso é muito importante, expressando a sua sensibilidade, criatividade. Pô, seja muito bem-vindo, viu, Everton? Legal, muito obrigado. Obrigado aí, pessoal, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, muita gratidão pelo momento. Vamos ajudar a desenvolver esse mercado da construção civil, que é sempre muito carente de informação, então é legal a gente tá potencializando essas possibilidades aí. Com certeza, vamos junto. E também tô aqui com meu amigo Rafael Mendes, ele que é o mais novo da turma, 38 anos, né, Rafa? Casado, pai de 2 filhos, a Maria, de 9, e o Luca, de 4 anos, técnico em mecatrônica. Cara, você sabe que a minha faculdade era para ser de mecatrônica, eu não fiz. Formação, cara, não mas pô, mecatrônica é da hora, eu acho legal. Terminei, eu comecei a empresa aí. Bom, é empreendedor e sócio proprietário da Voto Andames, uma empresa de 17 anos de atuação em máquinas e equipamentos para construção civil. Hoje lidera uma equipe de 24 colaboradores, atendendo toda a região com soluções de locação e equipamentos no geral, né, Rafa? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Marcel, mais um convite aí. Você coloca nós em cada uma, né? Obrigado certo. Também pro pessoal aqui. Então, o que puder ajudar, contribuir, né? Eu acho que é fundamental essa união na construção civil, que a indicação é muito forte. Então, realmente, cada segmento são diferentes aqui, mas no final, elas sempre se unem ali numa obra, numa construção. Se conecta, exatamente. Né? O mercado da construção, eu até coloco, né, que o logo, o nosso mascote é a formiguinha, né? Então, a obra vira um formigueiro mesmo, né? E cada um na sua, né, fazendo o seu melhor. Então, é muito bacana essa visão mesmo e essa coisa da colaboração, né? Todo mundo se ajudando. Parceria, né? Faz muita diferença. Exato, com certeza. Bom, e também aqui com César Rosário, um monstro aí da área da contabilidade de Sorocaba, né? Especialista em contabilidade e tributação para negócios imobiliários, né? Contabilista, administrador, formado em processamento de dados, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Sorocaba, profissional com sólida experiência no segmento imobiliário, incluindo a estruturação de holdings, contratos de parcerias imobiliárias, SPC, SPE, Joint Venture para construção civil. Bacana, hein, César? Seja muito bem-vindo, viu? Agradeço o convite aí. Muita letra, né? Porra, galera, o negócio parece aqui... sigla de imposto, né? Agradeço o convite. É bom estar com o pessoal de construção aí, que é o nicho que a gente gosta de contribuir. Legal, muito bom, gente. Bom, o pessoal deve estar se perguntando, né?
o que a gente vai conversar aqui hoje são empresas, né, de ramos um pouco diferentes, né? Mas eu quero levar a nossa conversa hoje um pouco sobre assim, hoje a gente está aqui, para quem vai escutar esse podcast, o mês agora é de março, né? A gente está no final aqui do mês de março, né? O que vocês estão sentindo do nosso setor da construção civil hoje, na percepção de vocês, empresas que já estão graduadas aí no mercado da construção civil já há um tempo? Numa fala rápida, assim, para a gente fazer uma roda aqui, o que vocês estão sentindo, como está o mercado? A gente sabe dos desafios que a gente está passando agora em março, com essa história aí das guerras aí fora do país, né? E a questão do petróleo, do combustível, mas eu queria que vocês me passassem um pouco do desafio e das oportunidades também que vocês estão vendo com isso, sabe? Para a gente já ir trabalhando os dois pontos de vista dentro dessa rodada, entendeu? Então, você sabe que eu vejo a construção civil para os empresários até um privilégio um pouco do segmento. Em que sentido? Sempre quando tem uma sazonalidade de mercado, não importa qual seja, a construção ela se estabelece firme. Por quê? Porque é um ponto de investimento seguro para quem está investindo dinheiro, né? Então, quando teve pandemia, que um monte até acelerou a gente, né? Na verdade, de setor paralisou e não consegue trabalhar, a construção civil ela se mantém, né? E aí qualquer tipo de crise, o pessoal muda o direcionamento de investimento para a construção civil, porque é um investimento seguro. Se o cara vai pôr um dinheiro aqui ou ali que ele tem dificuldade de entender se qualquer tipo dessas variedades que tem de mercado vai afetar... Que sempre vai existir, sempre existiu, né? Exatamente. Sempre a construção civil ela dá essa garantia pro cara. O cara fala, vou construir uma casa ou qualquer coisa que seja ali no sentido, na construção, e ele tá com o dinheiro dele, com o investimento dele garantido. Sim. Então, existe uma variação, eu vejo que sim, mas ela se ajeita muito rápido, ela responde muito rápido e acaba se estabilizando. Quando não potencializa, na verdade? Com certeza. Eu acho que vai muito o que o Everson falou, por conta de que a construção não que ela fique à margem de problemas, né? Mas ela é sempre a mola propulsora ali do país, no sentido de, em que pese as crises, ela conseguir manter em pé. No período da pandemia mesmo, foi o período que a minha empresa mais cresceu, né? Porque o pessoal teve que ficar para casa e quem tinha dinheiro foi investir na construção. Então foi muito comum o pessoal começar a construir casas em condomínio, casas de rua. Então, a minha empresa, eu vejo os colegas de contabilidade tiveram uma retração. Pelo contrário, a gente conseguiu um crescimento exponencial no período de pandemia. E a construção é isso, né? Ela tem sempre motivos para não parar, em que pese as dificuldades, como você mencionou, de guerra e tal. E esse é um ano, Marcel, ano muito específico para a construção civil por conta das questões tributárias, né? Já puxando a sardinha um pouco do meu lado, que é um ano de virada de chave, né? A partir do ano que vem, mudanças profundas virão e a gente percebe que a maioria dos construtores não estão preocupados ou não estão dando a importância que isso deveria ter, né? Além do que também outra preocupação dos construtores é funding, né? E esse ano a gente percebe que, por ser um ano político, não vai faltar recurso. Então o que a gente tem orientado e guiado as empresas é que é o momento de contratação e agora o mercado está aquecido. Sabemos que são os extremos, né? Produtos Minha Casa Minha Vida, produtos de alto padrão, mas as oportunidades estão aí para quem tiver atento aproveitar. Boa, legal. E você, Rafa, qual que é a tua visão hoje? Então, aproveitando a fala dele ali de investimento, né? Eu gosto muito de escutar os pessoal um pouco mais velho. E antigamente o pessoal gostava muito, ou ainda prefere muito investir em imóvel, porque é mais seguro, né? Então dá aquela sensação, realmente você tem ali, tá guardado. De não perder, né? Não perder. Talvez hoje, no cenário, não seria o melhor investimento para você investir num imóvel e tal, mas ainda uma boa parte prefere, porque sabe que essa fase vai passar. E esse imóvel vai voltar de novo, né, no mercado com valor um pouco mais rentável, vamos dizer assim, na locação ou na venda. E aproveitando a fala também dele, é um ano realmente de muita tensão, né? Essas cargas aí, saímos agora de uma palestra sobre a NR1 também, é uma outra coisa que a gente precisava estar atento, então estou procurando aprender mais, porque começa a cair no nosso colo, né? A gente tem que aprender cada vez mais, e é isso aí, a construção ela não para, ela hoje, para mim, ela está um pouco horizontal, ela não está muito vertical, né? Tem aqueles altos e baixos, ela está horizontal, mas não está parada, está em movimento, e vem novidade, né? Vem muita novidade aí com o governo, com a questão Minha Casa Minha Vida, como você falou, César, né? Isso, César, isso. Legal. Gente, dá para ver que existem os desafios, existem as oportunidades, né? Acho que vai da
da visão do empreendedor, né? Eu acho que é como você está encarando isso e como você está se preparando para isso, né? Não sei se vocês gostam de fazer isso, mas uma coisa que eu gosto muito de fazer em janeiro, para mim, é planejar o ano logo no começo do ano. Tipo, todos os eventos que o Guia do Construtor vai participar, as feiras que a gente quer estar, por exemplo, o aniversário de 25 anos do Guia, a gente fechou lá o palco principal lá da Imperatriz e tal. Então, quando você já faz isso, por que eu gosto de fazer isso? Eu gosto de fazer isso para me precaver e prever também os meus momentos de descanso, né? Os momentos que eu vou poder ter ali para organizar o meu tempo, né? E aí eu queria puxar um pouquinho a sardinha. A gente estava conversando sobre a NR1 agora há pouco, né? E é uma coisa que eu gosto de conversar nos podcasts que a gente faz, é assim, eu tenho experiência um pouco no mercado com o pessoal de networking, né? Com esse lance de você se colocar à disposição de conhecer grupos, né? De você estar junto com outras pessoas, né? E eu queria fazer uma rodada disso com vocês, né? Qual que é a importância que vocês veem disso como empresários, né? Uma vez que, assim, a gente vive, às vezes, uma vida meio solitária ali, né? E como que esses grupos, para vocês... qual que é a importância, se vocês já tiveram experiência dentro de grupos de networking, e como que é isso para vocês hoje? Então, na verdade, eu venho me cobrando um pouco disso. Porque quando a gente está com a empresa em desenvolvimento e crescendo, graças a Deus, mas a gente começa a viver essa solidariedade, porque você fica enfurnado dentro da empresa, dentro do negócio, e na hora que você percebe... tá tudo acontecendo em volta e você não tá pegando algumas coisas. Exato. E aí, devagarzinho, você vai ficando para trás em alguns aspectos, em alguns cenários, né? E quando você vê, para você correr atrás daquilo, o preço fica mais alto, né? Até para você buscar essa expertise, né? Sim. E o que é legal desses relacionamentos, essas parcerias, esses networks que você comentou, é que você começa a não deixar apagar essa chaminha de cada situações. Então, quando você está participando dos grupos aí, os BNI da vida, os Master da vida, eu já fui do Rotary Club também. Legal. Ele traz tudo isso, né? Esse bate-papo nosso aqui, tá aí o César falando dos coisa que você nem imaginou, né? Você falou, nossa, eu não estava nem pensando nisso. E ele falou, os empresários não estão atentos, eu já pensei comigo, pô, eu não tô. Eu não tô mesmo, é verdade, é fato. Então, é bom porque você já fica com aquilo, você já fica ali e fala, pô, preciso me puxar a orelha para cuidar disso. No cotidiano, você vai se preocupar com o seu dia a dia, né? Com o core business negócio ali, você quer fazer acontecer. E tem questões que você tem que ficar atento, mas que vai deixar para a última hora. O brasileiro tem muito disso, né? De deixar acontecer para daí correr atrás. Então, os grupos de network fez muito sentido para mim, principalmente quando eu comecei a participar de específicos de construção, para entender o negócio, né? Por que eu vou querer entender de uma estrutura, se é uma sapata, se é alvenaria estrutural, se é convencional? Porque isso faz com que eu compreenda a dor do meu cliente e eu consiga oferecer melhor. Mas tem grupo de networking só para construção aqui em Sorocaba? Rapaz, em Sorocaba não. Salvo o Guia do Construtor. Então, é isso que eu ia falar da novidade, mas tudo bem. Porque o que acontece? Eu tinha que deslocar para São Paulo, para o Sul. O Sul é muito forte na seção de network. Então, acabamos construindo... Nichado, né? Exatamente. Network nichado. Estamos construindo isso por ir atrás mesmo. Legal. Né? Então, o network, eu não tenho dúvida que acrescenta, você consegue a questão da autoridade, você consegue criar relacionamento. Confiança, né? Círculo de confiança. E na maioria das vezes, aquilo que você não souber fazer, você não precisa saber fazer, mas você vai ter o telefone de quem saiba. Sabe uma situação importante que eu vou começar a trabalhar muito nisso, e até a minha ideia é desenvolver o mercado no meu segmento, no vidro mesmo. Qual que é a maior... A gente acabou de comentar que a construção civil, ela se estabelece, né? Economicamente, né? Então isso é muito bom, é um privilégio mesmo isso, né? E por que muitas vezes quem está na área... Onde que tem dificuldade? Mão de obra. Mão de obra mal qualificada, não tem mais mão de obra no mercado. E aí eu tô com a responsabilidade de contribuir com isso. E aí é nesses network, é criar esses grupos, que é o que eu quero fazer para o meu segmento lá. Eu quero começar a desenvolver mão de obra.
porque daqui a pouco não vai ter mão de obra qualificada mais para o meu segmento. Cara. Na construção você vê, a faixa etária da mão de obra já é elevada, né? Sim. O jovem ele não quer ir para um canteiro mais de obra, ele não quer entrar numa indústria, então ele quer facilidade, né? Eu costumo dizer que o pessoal quer emprego, mas não quer trabalho. É um pouco disso na construção, né? Mas você sabe que às vezes é exatamente por falta de comunicação e pela essa falta dessa iniciativa e dessa rede. Essa visão ampla, né? A gente fica um pouco engessado na operação, porque se eu pego um pouco dessa, rodando, né? Pega essa molecada mais nova e se eu falar para eles algumas oportunidades que eu tenho dentro da minha empresa, para ele ter um salário bom, que normalmente ele não vai ter naquilo que ele está buscando, que é mais ficar sentado atrás do computador, e se despertar interesse nele, ele topa. O problema é que ele nem sabe que tem essa oportunidade. Ele nem sabe que tem essa oportunidade. E tem muita gente que desiste no meio do caminho nessas tentativas, né? Sim. Grupos, por exemplo, que falam, mas a cada 10 a gente salva 2. Porra, que bom que se salvou 2, então. Sim, então 10 para 2 é 20%. Exatamente. Então, assim, ter meio que essa coisa da gente ser um eterno treinador, né? Dos nossos próprios negócios. Esse ano aqui também, comentando o network, né? Além do Master, MBM, então assim, acaba carregando um pouco a agenda, né? Mas hoje mesmo teve algum retorno de network ali que eu estava precisando de dedicação. Isso me ajudou uma necessidade que eu tenho na empresa. Legal. Então, primeiro, se você ajuda, né? Isso muito o Jefferson falou hoje lá. É realmente ajudando que volta para você de uma certa forma muito rápida. E é praticamente uma lei espiritual essa, né? É divino. É divino, é verdade. E cria até uma questão, né? Pô, o cara já me passou tanta gente, não passei ninguém para ele ainda. Você fica até meio assim. E quanto o cara mais tá assim, né, Rafa? E hoje também tem esse cenário aí da geração Z, né? Até convido vocês, dia 7 de maio, na FATEC Votorantim vai ser abordado uma palestra lá, acho que vai começar às 7 até umas 10 horas, falando sobre a geração Z, a dificuldade que a gente tem, a gente vai participar lá também. Manda pra gente. É muito importante a gente saber a situação e o cenário e o que eles pensam, né? Realmente o pessoal hoje é complicado, né? Tem uma outra mentalidade, tem muito acesso à informação. E na época, há muito tempo atrás, a gente não tinha tanta informação e só ia levando, né? Então, a gente desbravava, né? Hoje o pessoal não quer, né? Na verdade, mas a gente precisa entender, como gestores, não só de empresário, mas como gestores de família, a gente precisa entender que evoluiu para isso. São outros tempos, né? Que é comum exatamente essa nostalgia. Pô, mas eu era assim, mas é que era outra realidade. Exatamente. A quantidade de informação. A verdade é que a gente já ficou velho mesmo, essa aí. Eu tenho um filho de 21 anos de idade, um de 16 e uma menininha de 10. E eu, como a minha realidade é bem dessa de desbravar mesmo, eu comecei a empresa com 16 anos de idade e... Pelo amor de Deus, eu já trabalhava de uma maneira absurda. E aí eu vejo meus meninos, que um já está com 21, o outro com 16, é muito diferente. Totalmente. E eu, por bastante tempo, eu ficava cobrando e às vezes não querendo entender. E larguei mão disso, porque não é a evolução deles. Mas eu vou te falar, cara, a minha mãe, eu lembro até hoje, assim, eu tenho 3 irmãos, né? Uma irmã 2 anos mais velha e um irmão 2 anos mais novo. E eu lembro até hoje, assim, a gente de criança... E minha mãe fazendo, fazendo umas brincadeiras, umas gincanas com a gente na casa. Olha que louco, cara, com a minha mãe ligeira, assim, sabe? A gente gostava muito de geladinho, sabe? Chup-chup, aquelas coisas na época. Aí o que ela fez? Ela inventou da gente fazer o geladinho, né? Ir lá, comprar na loja de doce, os ingredientes, saquinhos, fazer... E colocar uma plaquinha na frente de casa, a gente não precisava, entendeu? Mas para vender... né, sei lá, R$1, né? E, cara, olha que doideira. Eu brigava com meus irmãos pra gente ver quem que ia atender lá pra dar o troco. E aí ela ensinava, quanto custava pra fazer aquilo, quanto tinha de lucro. Numa brincadeira, entendeu? E às vezes eu não tenho filho, né? Mas eu acho que se eu tivesse filho... eu ia fazer essas coisas, sabe? Eu tentar transformar isso numa brincadeira, num jogo, porque é a vida real depois, né, cara? Essa percepção ajuda muito. Eu ponho o processo, né? Até chegar lá para vender,
sorvete tem um processo, né? É. Não é só... Hoje em dia, toda esquina tem uma sorveteria. Então, antes você tem que esperar o carro do sorvete passar, né? Era uma vez por semana. Então, agora... Hoje tá muito mais fácil, né? Essa informação. Eu faço isso muito. Você faz seus filhos? Minha menina acabou de... Ela tá numa fasezinha lá de se vestir toda decorada, né? Inclusive, Tá, legal. Inclusive tem um estilo que chama decora mesmo, né? Tá. E aí tem os brochezinhos e tal. Aí ela ganhou de presente de aniversário, eu comprei pra ela uma maquininha de fazer broche. E aí ela já gastou os insumos que vem na maquininha, ela quer comprar mais. Legal. Eu falei, agora calma, agora você vai vender primeiro os broches para você ganhar o seu dinheirinho para você comprar os insumos. Sim. Ah, mas para quem que eu vou vender? Eu falei, deixa que o pai vai te ajudar, vai indicar os empresários. Então vocês vão precisar comprar broche da minha menina, né? Então, não, e outra, e ela também se colocar, né, de oferecer pras amiguinhas e tal. Porque se você tem isso na pele, tipo, eu lembro num negócio teve de 7 de setembro na escola, na época que eu tinha, sei lá, 11 anos de idade, não sei. A minha mãe fez, acho que até mais novo, fez um negocinho, tipo, com verde e amarelo, sabe? Super legal. E eu fui na sala, na sala de aula, assim, e uns amigos começaram, pô, da hora isso e tal, né? Onde você comprou? Eu falei, pô, não comprei, né? Mas eu falei pra minha mãe, ela falou, pode vender. Entendeu? Vende pra eles. E eu achei legal a atitude dela, em vez de falar, não vende, a gente dá. A gente não precisava vender, mas dar valor para as coisas, sabe? Isso é muito legal, né? Não fica muito longe, né? Minha filha tem 9, ela mudou, ela estava à tarde, né? Ela mudou cedo, a parte da manhã. Primeira coisa, pai, eu vou trabalhar nessa empresa, preciso ganhar dinheiro. Preciso ganhar, porque comprar essa boneca. E ela fica mandando link da Shopee, do Mercado Livre, da boneca. A minha faz igualzinho. Não muda, né? Aí eu falei, filha, lá na empresa não tem, né? Como você trabalhar ainda lá e tal. Mas ela... E agora, pai, o que eu posso fazer? Viu? Vamos inventar alguma coisa, gravar vídeo, não sei, alguma coisa você vai fazer para ganhar seu dinheirinho. Né? Legal, 9 anos, né? Então, esse espírito a gente tem que alimentar, fortalecer, né? De forma sadia, claro, né? Sim. Senão fica só troca bitolado, né? Bitolado. Exatamente. Isso. Mas ela tem uma sede ali também de empreender também, que eu acho bem legal. Legal. Você tem filho também? Tenho 4. 3 meninas e um menino. E a menina de 10, a Beatriz, ela tem essa veia empreendedora. Gosta. Ela já monta as coisinhas para levar na escola para vender. mesmo? Então, é isso aí. Tudo ligeira. Tudo desenrolada. Que escola que tá a sua? Tá no coque aqui. Outra de 19, outra de 12 e o Bento de 2, que vai fazer 3 agora mês que vem. Legal. Teve um agora ainda. Bom, gente, agora pra gente focar mais, vamos pensar agora no público que tá construindo e reformando, tá? Das áreas de vocês. Vamos fazer uma rodada de assim, como eu disse, a gente tem muita experiência aqui na mesa de mercado. Quais são os principais erros que vocês veem na área de vocês, que acontece, tá? O César pode falar, de repente, erros tanto do empresário da construção, quanto com o investidor imobiliário, porque às vezes a gente está falando com o cara que constrói e reforma, né? Ou a mulher que está construindo e reformando aqui, que é investidor imobiliário, que tem seus imóveis também, e com a reforma trabalhista vai ter problema. Com algumas coisas. Problema não, né? Vai mudar o jeito de fazer, exatamente, né, César? E então, vamos fazer uma rodada assim? Então, o que vocês dão aí como erro, dicas? Fala assim, se eu fosse vocês, isso aqui, ó, toma cuidado com isso e tal. Mas você pergunta na parte... Para quem vai construir e reformar na sua área de vidros, certo, tá? No seu segmento. O Rafa vai falar na parte dele do aluguel de máquinas e equipamentos, né? E o César na parte dele aí da contabilidade. Legal. Bom, vamos começar? Manda lá. É uma coisa que eu vejo muito meu cliente comparar a questão de alguns materiais usados na obra com um material de locação, colocando preço. Mas o que é mais caro para você, para nós? Sim. É o nosso tempo. Então, quando você compara o preço realmente do material mais barato de uma locação, vou colocar no meu caso, né? É um pouco mais caro a locação. Mas o tempo que você vai conseguir economizar na obra, que no final é dinheiro, né? Na verdade, mão de obra, tudo, é uma coisa que o pessoal acaba não parando para pensar. Então, se você vai começar uma obra, eu vou fazer o escoramento da minha laje, vou começar com a madeira. A madeira você tem que medir, cortar um pontalete por pontalete, na outra viga, mesma coisa. Na escora não, você vem ali e faz a montagem muito mais rápido, fora o descarte. Então, essa conta o pessoal ainda está se perdendo. Então, você tem que contar realmente ali no final o tempo que você vai demorar para executar certo serviço,
Isso a gente tem vários equipamentos que agiliza o tempo da obra de 1 ano, fica por 8 meses, né? E acho que é isso que o pessoal está pecando um pouquinho na nossa região, principalmente na nossa aqui, né? Alguns equipamentos que facilita demais a obra para ela diminuir o tempo de entrega dela. Então é uma dica que eu dou aí pro pessoal. E como que o cara pode saber, a pessoa que está construindo e reformando, se os equipamentos estão com uma boa qualidade, ou dá para ter essa percepção fácil, ou depende muito isso? Exato. Como que é o convencimento que você faz do não, compensa por conta disso, além do prazo que você mencionou? É muito assim, tem algumas dificuldades que a gente tem, depende da situação. Cliente físico é muito mais fácil, você consegue ter acesso a ele. Cliente jurídico, quando tem um comprador, é mais complicado. Então, o que acontece? Você tem que passar pelo comprador para você conseguir mostrar o resultado no final. A gente tem construtoras muito grandes que tem um comprador que ele quer preço. Para a gente conseguir passar para ele que o nosso equipamento é diferente do mercado... Provar que ele está numa qualidade boa. Vou dar um exemplo bem simples aqui. A gente aluga uma máquina que faz o furo da caixinha de apartamento. Caixinha de energia. Energia. Então, quando pega um prédio lá, é mais de 1000 furos... para fazer essa chumbar ela, né? E tem vários tipos de perfuratriz no mercado. Então tem a mais simples e tem uma que eu trabalho. Só que o valor nunca vai bater. A minha faz muito mais furos, né? Só que para o comprador é preço. Então a alocação compara banana com abacaxi, né? Exatamente. É difícil a gente ter esse acesso para chegar até a obra e mostrar para ele, não, a minha faz o dobro em velocidade, de rendimento. E tem algum cálculo que faz assim, na visão do cara às vezes, né? Pô, eu vou comprar 3 dessa porque eu vou ter que fazer sempre um monte de prédio. Mas... em contrapartida, o negócio pode quebrar, não pode ser a top de mercado e tudo mais, que o equipamento que ele está usando, né? No caso do aluguel, ele vai pegar um puto equipamento ponta de linha, né? Para ele fazer o serviço e que ele vai conseguir economizar em velocidade também, né? E sempre equipamentos bons já com a manutenção em dia, né? Então não tem como uma locadora trabalhar com equipamento inferior ou de baixa qualidade. Tem que ser um equipamento que aguente, porque o pessoal pega para usar. Então tem que ser parrudo, vamos dizer assim. E o pessoal que compra, ele já teve clientes que alugavam muito, falavam, vou parar de alugar, fiz uma conta aqui de padaria ali. Padaria, e começou a comprar equipamentos. Ele teve um ferro velho de rico lá, uma montoeira de máquinas parada, que era um carvão e não tinha ninguém que fizesse essa manutenção. Quando você mandava, na verdade, ele tem que criar um outro departamento daí de manutenção de equipamentos para fazer isso, ou até mesmo para você controlar isso daí numa assistência. Exato. Agora com a locação não, você alocou, deu problema, na mesma hora é trocado e a mão de obra continua, realmente é muito mais vantajoso. É claro, tem algumas diferenças, né? Quando a pessoa realmente usa muito esporádico, uma coisa muito pouco na obra, né? Realmente compensa mais locar do que comprar. Agora quando a pessoa usa muito, ele faz essa conta, não bate. Mesmo usando bastante, né? Ela tem uma depreciação ali, ela não vai aguentar. Sim. E a hora que daí para a mão de obra, para tudo. É complicado. Pegando um gancho aí no seu segmento, quando eu vendo algum tipo de trabalho lá que tem instalação, que eu até comentei aqui nos bastidores, que eu tô com uma obra, que é ali onde tem os barracão do US, né? Nós estamos fazendo uma fachada lá. E aí ali estamos usando uma plataforma que faz parte aí do seu métier de produto, né? E quando eu vendi para o cliente, dentro do meu contrato, eu já meio que convenci ele exigindo dele que era necessário esse tipo de máquina, justamente para ter produtividade. E aí isso muitas vezes vira um problema, porque o cara vai avaliar o custo, ele fala, o seu contrato tá bom, o seu valor tá bom, bacana, mas essa exigência sua aqui vai inviabilizar porque essa máquina é cara. Aí eu tenho que convencer ele que não é caro para ele, porque não é caro. Eu falo, vai ficar caro para nós dois, porque a improdutividade que vai dar, eu arrisco a falar assim, que o dobro de tempo demoraria para entregar essa fachada sem o equipamento. E é uma máquina que não compensa você ter, né? Você tem que locar. Exatamente. Você vai usar agora, não compensa para mim, não compensa para ele. Exatamente. E se ele fica insistindo, não, vamos montar o andaime lá para não usar esse tipo de equipamento, depois, se eu dou brecha, lá no final, ele vai começar ainda
a criar problema comigo, porque a obra vai ficar improdutiva. Não tem jeito. Exatamente. E aí, esse caso desse cliente, onde eu cheguei no limite que ele falou, você vai liberar a obra nesse período do ano aqui, ó. Se a gente fazer nesses 10, 15 dias, a gente entrega. Se estender mais 15 dias por não ter a plataforma, vai entrar período de chuva. Aí o negócio que era para acabar em 15 dias vai demorar 45. Aí ele parou para pensar, convenceu, mas não foi fácil. É difícil o pessoal entender isso. O pessoal entender que o tempo é caro. O tempo é caro. E é lógico que é importante você avaliar, é lógico, a gente é do mercado, você faz orçamentos, você quer ver, né? Mas se você vai pelo mais barato, a possibilidade de dar problema é muito alta. E você, o retrabalho que você tem depois para fazer o negócio certo sai muito mais caro. Na construção civil, né? Então, essa é a dica de ouro, né? Do pessoal, olha, a gente avalie, sabe? É lógico que você tem que saber organizar o seu dinheiro, né? As suas contas, mas tome muito cuidado. Nesse mercado da construção, o barato sai muito caro. Né? Exatamente. No meu segmento, a dica de ouro, assim, de verdade, é aquilo que normalmente as empresas não estão nem preparadas para isso, mas é o que eu acho que deveria de ser e é o que eu quero desenvolver nesse mercado. O cara vai fazer os fechamentos da casa dele, vidros, portas, janelas, esquadria, num geral. Ele tem muitas possibilidades de materiais, mas muitas possibilidades. Sim. E aí, quando o cara não constrói com frequência, ele não sabe todas as possibilidades que tem. Então ele vai orçar a esquadria para a casa dele. Aí vai lá com o João apresenta um projeto. Vai lá com a Maria, apresenta um projeto. E ele vai pegar 4, 5 orçamentos, mas nenhum desses orçamentos bate o mesmo material. E aí, onde é o grande erro que eu falo? Um dos maiores custos da construção civil hoje, residência, mesmo de baixo e alto padrão, é o fechamento, as esquadrias, o vidro. Ela está ali entre os mais caros da obra. Então é ali onde o consumidor, o cliente, ele tem que dedicar mais tempo. E o que ele precisa fazer? Ele precisa pesquisar. Aprender sobre o que um pouco sobre. E aí isso ele vai conseguir como? Visitando, batendo papo com empresas boas, as empresas boas estarem prontas para dar um suporte para ele e para ter um atendimento personalizado. Chega lá, vai olhar uma porta grande. Ele falou, nessa porta grande aqui você tem essas possibilidades. Sim. Eu te aconselho essa vai ter um propósito, essa vai ter outro propósito. Isso. E isso tem que ser avaliado em caso a caso. Cara. A porta da cozinha, uma porta da sala, outra, a janela do banheiro, outra, caso a caso. E é uma coisa que, assim, quem começa a construir e reformar sabe que ele é jogado num lugar que ele desconhecia, né? Ele começa a falar piso frio e piso quente. Eu nem sabia que piso tinha isso, né? Tubo de água quente, água fria. Então, assim, gente, busque a informação. Porque naturalmente vai no que o Everson falou, preço, né? Se você não tem o conhecimento, você tem que buscar a informação. E por que existem vários tipos? Por isso que o YouTube, lugares como esse, como podcasts como esse, a gente está fazendo justamente para trazer conhecimento para quem é leigo ainda no assunto e está mergulhando de cabeça nesse mercado para saber pelo menos o mínimo, porque daí vê, igual você falou no atendimento, né? Vira um atendimento mais técnico. Mais personalizado, mais personalizado. Eu sempre comentei assim com meus clientes na época, né? Porque o cara vai construir, eu não quero contratar arquiteto, o arquiteto é caro. Não é caro, cara. Se contratar um arquiteto bom, e realmente que ele vai evitar de dor de cabeça, que ele vai seguir o projeto, né? Cabeça. Muita gente que contrata o arquiteto e muda o projeto no final. Exatamente. Só que daí o que acontece? O arquiteto e os engenheiros, eles não são, não aprenderam na faculdade e não teve ensinamento específico da esquadria da casa. Não existe isso em faculdade para engenheiro, para arquiteto. Entendeu? Então, a empresa que vai fazer esse atendimento, ele tem que estar qualificada. Inclusive, eu não vou executar mais obra. Não é qualquer obra que nem eu fazia na empresa lá, fechar essa esquadria da casa toda, eu não vou fazer mais. Mas o que eu tenho feito é dar a consultoria. Então, eu estou com 3 clientes lá que eu não vou atender mais, a execução, mas ele está me contratando, eu vou lá fazer uma visita técnica com ele e vou passar para ele o que ele deve cotar.
no mercado. Seguindo já é legal, uma hein, dica cara? né? Cara, isso para ele vai trazer uma economia e uma assertividade. Então, retrabalho. Porque as empresas Porque não assim, fazem se isso, você né? tentar economizar mais do que isso na espessura, vai ter problema até de segurança na sua casa, né? Isso, tipo, dependendo do tamanho da esquadria, você colocar uma coisa muito... Um exemplo aí que todo mundo discute, esquadria. Eu quero usar tudo linha Gold na minha casa, que Gold é melhor. Aí o outro, eu vou na Suprema, que é um nome específico, que é mais em conta. Mas muitas vezes não é esse o melhor caminho. Você vai usar a Suprema num lugar, a Gold na outra. Fazer um misto, porque você vai ser mais assertivo. Você vai, tem lugar que não precisa ter tudo aquilo. Isso vai trazer Pega economia um ali, e assertividade. Exatamente. Essa consultoria aí é bem legal. Nunca tinha ouvido falar disso, cara. Nas áreas legal, hein, cara? Já estão fazendo já. Legal, cara. Então você não vai pegar mais obras grandes, você vai trabalhar mais com o online, com peças prontas e quer sair um pouco dessa linha, é isso? Não entendi. Como eu tenho a fábrica, eu produzo lá e aí eu vendo pro vidraceiro, né? Você produz o quê? Vidro também? Eu beneficio o vidro. A gente chama beneficiar o vidro, mas eu vou explicar um pouquinho o que é isso. A gente compra eu recebo material bruto, em chapa. Né? Aí eu corto, eu lapido, eu furo, eu transformo. Tempero, você faz a têmpera também? Eu só não faço a têmpera. Eu terceirizo a têmpera daí, com os parceiros da região legal. Aqui. Mas todo o processamento do vidro eu faço lá. Que legal. Então eu pego o espelho cru, né? E eu vou fazer ele virar um espelho orgânico, um espelho com LED, com bisoteio e tal, e aí eu vendo para as vidraçarias, né? E como isso já me consome muita demanda, e aí agora com os produtos e-commerce também, que tá pegando força, graças a Deus, legal demais. eu não tava dando conta mais de fazer esse atendimento personalizado, que eu gosto muito, mas depois desse atendimento aí tem a entrega. Daí essa entrega que eu tenho que ficar em campo, daí quando eu estava em campo eu não estava na empresa. E aí estava sentindo falta de eu cuidar dos meus colaboradores lá. Sabe aquilo que a gente comentou hoje aqui, de estar próximo dos colaboradores? Eu não estava dando conta, então eu estava deixando uma equipe minha abandonada lá. E aí os caras começam a sentir falta, né, cara? Porque você tem que passar, dar um tapinha nas costas de um, dar um beijinho no outro, um abraço no outro. Cada um você tem que ter um jeito. E quando você para de fazer isso, os caras ficam carentes, cara. É verdade. É igual os filhos da gente, né? Não tem jeito, é isso daí. E os amigos também, assim, né, cara? Os amigos também, assim. Se você não tá próximo da galera, tem que estar. E daí esse lance que nós estávamos comentando, puta, o Beni, o Jefferson, puta, um parceirão me convidando sempre, não participo. Sim. Então, uma maneira que eu achei para mim conseguir melhorar o meu tempo foi esse. Eu não vou executar mais, mas eu vou dar essa consultoria. E investir em treinamento, né, cara? Que eu acho que essa parte, cara, é onde eu mais percebo que os empreendedores que chegaram numa maturidade da empresa, eles começam a virar multiplicadores do seu setor. Com certeza. Entendeu? E sem medo de ensinar a galera. Isso. Porque, cara, é uma mente tão pequena da galera que fala, não vou ensinar direito porque o cara vai ser meu concorrente depois. Sabe? Se o cara pensar assim, cara, você sabe que eu já vinha fazendo isso e não percebia. Não é que não percebia, não dava atenção devida. Como eu estou no segmento há muito tempo, e aí por conta de eu ter ido mais nesse ramo mais personalizado, então assim, o que é diferente, o que é bucha, o que é problema, era o Everson faz. Não era nem Estúdio Vidro, era o Everson faz. Então chegava um cliente na vidraçaria lá, ou na empresa do meu concorrente, de esquadria que seja, e aí quando ele vinha com uma coisa diferente, ele falava, pô, isso aí é só o Everson. Ele falava pro próprio cliente dele. ou quando ele não falava, o que ele fazia? O cliente ia embora, ele me ligava, ô Everson, como que eu faço isso? Então eu já estava dando essa consultoria sem estar sendo remunerado. É muito louco quando você começa a ver o caminho natural das coisas, né, cara? Porque energeticamente, né, o negócio acontece, vai fluindo, porque as empresas com quantos anos aí de mercado que a gente tem, as coisas, se você tá atento também, né, nessa possibilidade, acontece assim. Agora, mudando agora um pouco aqui pro César. César, o que você tem aí de dica para dar pra galera, acho que olhando para esses dois públicos, né? O primeiro do que tá construindo, reformando e pro proprietário da empresa. Claro, eu até separo em duas partes, né? Vou pegar o que o Rafael falou, que o tempo custa dinheiro, e que o Everson falou de convencer o cliente. Então, que dica que eu posso dar aí pro incorporador, pro construtor? Chame o seu contador, traga ele para a mesa e olhe os seus orçamentos. Por quê? Com a reforma tributária, os tributos deixam de ser o que a gente está acostumado, que é cumulativo. Eu pago sobre o que eu faturo. E vai passar a ser o quê? Vai passar a ser da forma não cumulativa, na qual eu me credito
do tributo e pago a diferença da venda. Na construção civil, a gente sabe como funciona a mão de obra, né? A mão de obra é um grande gargalo, a gente sabe que tem muita informalidade. Então, como que vai ficar a minha precificação? Qual é o impacto desse imposto? Eu vou ter crédito? Os meus fornecedores são qualificados? Então, a dica do chama o seu contador, você precisa olhar o teu orçamento das tuas obras. Obra é um negócio de processo longo, né? Tem empreendimento grande que começa agora para terminar em 2028, 2029, né? 2027 deixa de existir PIS e COFINS. 2029 acabou o RET. Então, como que está se organizando? O que eu vi ainda, assim, nas palestras que eu já vi sobre a área, assim, pelo que eu estou entendendo, a Receita Federal está tentando homologar um sistema que, por exemplo, eu vou passar 10 mil reais no cartão para você, já vai reter na fonte o valor do imposto da Receita e vai cair no seu fluxo de caixa os 8 mil reais só, entendeu? Então, essas coisas eu falei, nossa, cara, os caras estão ficando cada vez mais... Isso é o chamado split payment, que já existe a previsão, a reforma já está aí para isso. Alguns contribuintes estarão sujeitos inicialmente a isso, mas não tenha dúvida que é isso que vai acontecer. No pagamento, dentro do sistema de pagamento, vai cair para você o líquido. A parte do tributo já vai para o fisco. Depois você vai só comprovar o teu pagamento. Então, esse cuidado que você tem que ter hoje, porque quem está na construção, o processo é longo, né? Ninguém, salvo a pessoa física. E para essa, qual que é a dica? Foi muito comum na pandemia o pessoal começar a construir com uma atividade secundária, né? Então, tem muita gente construindo. E quais os cuidados que tem? Ele está olhando sempre o preço que ele vai vender. Né? Com a reforma também isso muda, mas eu sou pessoa física. Vai existir situações em que você vai ter que tributar CBS como se fosse uma pessoa jurídica. O que é CBS? CBS é contribuição básica. É o que substitui o PIS e o COFINS. Né? Então, e nessa contribuição a pessoa física também vai estar sujeita. Só que ele tem que se habilitar os créditos para poder calcular sobre a venda. E a pessoa física ela não se preocupa com isso, ela quer preço. Desde o material ela não vai olhar para a nota fiscal, muito menos a mão de obra. Então, a pessoa física ela vai estar numa situação de risco muito grande. Eu acho que, principalmente quem constrói como atividade secundária, precisa estar atento a isso. Chamar um contador de qualidade para poder avaliar o teu preço, ou avaliar a tua atividade secundária. Eu arrisco dizer que o que eu ouvi falar também, me corrija se está errado, que com essa reforma tributária você vai ter que aprender a comprar e vender imposto. Né? Com certeza, mais ou menos vira isso. Uma commodity, vira praticamente uma commodity, porque se você tem um fornecedor que você já compra há 15 anos e ele não está enquadrado na categoria correta para você, ele não está te dando... Pra gente ser beneficiado, exatamente, né? Dos dois lados, não vale mais a pena ser seu fornecedor. Entendeu? Então isso realmente precisa ter esse olhar. Né? Exatamente, porque isso que eu chamo de qualificar os fornecedores. Né? Em uma empresa, alguns dos clientes já estão iniciando isso, mas o que é qualificar? Se eu tenho um fornecedor que tem uma tributação do Simples Nacional, ele vai me ofertar crédito, mas não é tanto quanto se fosse no lucro presumido ou real. Então a gente tem que olhar para isso, porque impacta no preço. Né? E ninguém está pensando no preço hoje. Está deixando acontecer, e depois que acontecer, o meu preço que eu achava que era vai ser impacto. César, deixa eu complementar aqui, eu já comentei. E um detalhe no seu segmento ainda, Everson, a partir de julho deixa de existir o ST. A partir de julho já? Julho. Mas era tudo a partir de não. Olha o medo já. Então, assim, preciso correr atrás. A gente trabalha com empresa de vidro, mas deixa de existir. Então, assim, pouquíssimas pessoas estão olhando mesmo. Então, o momento é agora, porque vai impactar no preço, né? Principalmente ST, que é um grande agregador de preço aí no teu segmento. Preciso ir na Imperatriz lá, hein? Porra, cara, precisa mesmo, cara. Mas, César, deixa eu fazer uma perguntinha que acho que você que já está linkado em tudo, né? Sua área aí. No modo geral, todas essas alterações, vai ser benéfico ou não vai ser benéfico? Assim, ó. Porque, lógico, mudou, mas tá bom. Quem vai ser beneficiado? Nós vamos ser beneficiados? Porque muitas vezes, a longo prazo e até médio prazo, quando a coisa você bota a regra e ela funciona, né, direito, seguindo como tem que ser, pode ser benéfico, né? Não, com certeza. O mais importante é isso, a regra será para todos, né? O brasileiro tem muito de achar o jeitinho e esquivar. O governo entende disso, ele sabe disso, então por isso que ele pensou no split payment, que é como mencionou o Marcel, quando você pagar dentro do ambiente bancário, o imposto naturalmente já vai ser segregado para o fisco. Você não vai ter escolha de você apurar e daí você recolher ou não. Porque o empresário, infelizmente, acaba se financiando com imposto, na maioria das vezes. Né? Principalmente o pequeno empresário. Deixa de pagar porque não sobrou, precisa fazer o negócio andar. Então eu entendo que vai sim ser bom
porque a regra é para todos. A tendência vai virar, então, o pessoal trabalhar com dinheiro, César? Eu acho improvável. Sem dúvida que no início, muitas pessoas vão tentar trabalhar com espécie, mas até que ponto você vai sustentar um negócio para escalar ele com dinheiro? É inviável. Então, eu entendo que no médio prazo, infelizmente, muitas empresas que não estão olhando para isso vão ficar pelo caminho e vai daí a regra para todos, vai dar uma estabilizada na questão de preço para todos. Porque vai ficar mais difícil de sonegar e tudo mais. Exatamente. Fazer caixa 2 e tal. exatamente. Agora, assim, esse preço você acha que vai tudo pro consumidor final? Consumidor final. Vai tudo pro consumidor Alguém final. paga a conta, né? Exatamente, alguém tem que pagar a conta. Eu acho que vai ter uma demanda inicial de o pessoal tentar atrair consumo pelo preço, mas essa empresa que estiver olhando só no preço, não estiver olhando na estrutura tributária dela, ela não vai conseguir se sustentar no médio prazo. Sim. Né? Hoje em dia vai ser mais difícil você encerra um CNPJ, abre os outros CNPJ, encerra. Então, esse jeitinho brasileiro, o fisco está atento nisso, ele está olhando para isso. Então, a ideia é o quê? Você montar um negócio estruturado, jogando a regra do jogo para tentar se perpetuar. Em resumo, hoje em dia os empresários eles ficam trabalhando para ver onde ele é beneficiado e sonegando, né? Isso. Agora ele vai ter que trabalhar a Dando expertise jeitinho. desse, não de sonegar, mas como ele vai ser Achar espaço dentro da lei para poder ser performar beneficiado tributariamente. de maneira legalmente. Exatamente. Se realmente funcionar direitinho, com pra certeza ficar de vai pé. ser benéfico. É pra ficar de pé. Com certeza. Eu entendo sim que vai ser benéfico por conta disso. Vamos procurar jeitinhos. Eu entendo que cada vez mais não vai ter como dar o jeitinho. Aí, a regra é para todo mundo. Bom, então todo mundo vai jogar o mesmo jogo. Exatamente. O mais organizado. E o que a gente tem que fazer cada vez mais é pressionar e criar sistemas que possam balizar o poder público político, né? Porque, por exemplo, eu faço parte do Grupo Líder aqui de Sorocaba, não sei se já ouviram falar, que é um grupo que o Sebrae formou, né? Que ele convidou o Sebrae Nacional, ele recebeu uma missão do governo brasileiro para fazer grupos que sejam apartidários em micro-regiões do Brasil inteiro. Não sei se já ouviram falar disso. Na verdade, eu fiz um bate-papo com um dos gestores lá do Senai daqui de Sorocaba, tô tentando lembrar o nome dele para poder te falar aí, do Sebrae, né? Do Sebrae. Meu irmão estava com bastante contato com ele lá, eu vou lembrar que deve ser o mesmo gestor lá. Tá sendo muito legal, porque tá acontecendo isso em Minas, em outras regiões do país, e é um grupo formado, eles pegam a micro-região e pegam lideranças da micro-região inteira para formar um grupo. Aí são 7 meses de treinamento, que foi esse que eu participei. Aí junto comigo lá no hotel tinha o Nelson do Parque Tecnológico, o Erli do Ciesp, sabe? A galera das prefeituras. Eu lá no meio dos caras lá. Falei, vamos aí e tal, né? Porque eles me chamaram para eu representar um pouco da galera da construção, entendeu? Nesse cenário. E aí, qual que é a ideia desses grupos que estão surgindo? É misturar o poder público, o poder privado e a comunidade, dentro de órgãos que vão trabalhar em paralelo com o governo, para não deixar coisas paradas por conta partidária. Muita coisa econômica dá ruim porque briga política besta, né? E aí, por exemplo, lá em Minas, eles tiveram um problema lá numa região que precisava terminar de construir um pedaço da estrada, cara. E todos os empresários eram afetados por conta disso. Os caras se reuniram, e aí através dessas lideranças você consegue daí ter quem conhece quem, né? Sim. Lá em cima e tal, e juntos, foram lá e terminaram o negócio. Eles fizeram. Tá entendeu? Certinho, isso aí. Pronto, sabe? Então eu acredito muito nesse movimento, mas realmente precisa ser uma coisa conjunta, né, cara? Com certeza. Gente, a gente já tá chegando para os nossos momentos finais, tá? Eu queria que vocês, para quem não conhece ainda a empresa de vocês, né? Tá tão legal a conversa que até agora a gente nem falou direito, né? Da empresa de vocês. Mas assim, uma rodada assim para falar qual que é a dor principal que o negócio de vocês resolve hoje no mercado, tá? E onde que as pessoas podem procurar vocês, caso queiram conversar com vocês, alguma rede social, alguma coisa, para conhecer mais da expertise de vocês no mercado. Vamos por aqui, então? Vamos lá. Eu acho que no meu segmento, principal, aquilo que eu já até adiantei um pouquinho aqui, é esse atendimento personalizado. Isso faz muita diferença. A construção civil, principalmente o alto padrão, um pouquinho, sempre tem os destaques da obra, né? Uma porta de entrada bem grande, que ficou moda isso. O cara quer fazer um piso de vidro, um box diferente. Isso tem em todas as casas hoje.
de condomínio, principalmente, sempre tem essas particularidades. E aí, se não tiver um atendimento personalizado, vai virar uma dor de cabeça para o cliente. E às vezes com um custo mais alto ou uma manutenção correntiva. Então, eu acho que o principal é um atendimento personalizado de verdade. A Estúdio Vida, a nossa empresa, ela está voltada, sempre atuou nesse segmento de produtos mais diferenciais mesmo. A gente virou referência na cidade com isso. Eu gosto muito disso. O meu lance da fotografia lá de ter um pouco é a veia artística. Então eu gosto desse lance de ousar um pouco mais no projeto, de desafiar um pouco. Dá exemplos para quem não entende o que é isso. Cara, vamos brincar um pouquinho aqui. Eu fiz uma adega de vidro que ela tá subterrânea. E aí você entra no ambiente assim, ela é um piso de vidro, você pisa em cima do piso de vidro, você olha para baixo, tá lá os vinhos, tudo lá embaixo, climatizado. Aí você fala com a Alexa, a adega, ela levanta, ela sai do chão, ela vira uma mesa de centro com os vinhos todos expostos. Nossa Senhora! Então é um projeto muito legal e Legal. Vocês que desenvolveram tudo. Nós que desenvolvemos tudo. Até a parte mecânica. Até a parte da automação, bem comunicação com a né? Alexa, bem exclusivo mesmo. Que legal. E aí, escada com piso de vidro, a gente virou referência. Aquelas piscinas de vidro você faz também? Visor de vidro, isso aí eu virei referência no estado, cara. Atendo Até bastante. aquelas de... Igual tem em Dubai, assim, os caras fazem. Tô fazendo na Praia Grande 3 varandas de apartamento com visor de piscina. Ah, é? Que é aquele que sai pra... Tem em Dubai lá, que você chega na varanda lá. E não tem como, segmento exclusivo, não tem um atendimento humanizado assertivo. E é isso é bem interessante, porque só para vocês entenderem como é importante essa personalização do atendimento. Não existe um cálculo estrutural para engenheiro validar qual é a espessura certa do vidro. Você acredita nisso? Nossa. Então, como já aconteceu de construtora... Você tem que se envolver com a galera da BNT, cara. Eu conheço o pessoal lá de dentro. Sim, eu já fiz um trabalho com eles lá. Legal. E aí, o que acontece? Qual é o cálculo certo para mim apresentar uma RT que o engenheiro precisa assinar? O engenheiro, ele não sabe, cara. Ele não tem estudo para isso. Olha. Então, onde ele vai se balizar? Na minha experiência. E aí, para ele poder acreditar, olhar no meu olho e falar, pô, isso aí que você está falando vai dar certo. É mais ou menos assim, lógico. Eu vou explicar cálculo, tudo para ele, mas foi assim que eu consegui validar e entregar a RT. Isso serve para um monte de coisa. Para uma porta que nem o pessoal está aderindo bastante, aquelas portas de 7 metros de entrada. Pô, isso aí não é tão simples. A porta tem um peso, tem uma que envolve a estruturação dela. Viu? E a pergunta que todo mundo quer saber aqui. O vidro é líquido ou ele é sólido? O vidro é líquido. O vidro é líquido. Vocês sabiam disso? Sabia, Rafa? Não. O vidro é líquido, cara. Se você pegar aquelas esquadrias muito, muito antigas, que você pega lá, a parte de cima do vidro ela tá uma espessura, a parte de baixo tá mais ele vai engordando embaixo. Ele é líquido, exatamente. Ele está agora no seu estado líquido, só que ele se mexe tão devagar que a gente não percebe, né? Não percebe. Olha que loucura. Pô, tá vendo como eu sabia dessa, hein? Essa ele não esperava. Vem aprendendo. Legal, boa. Mas é isso, em resumo, é um atendimento personalizado que eu acho que qualquer cliente que vai construir precisa exigir isso de quem ele está contratando. Exigir mesmo. Falar, pô, o que você está me entregando em cada caso? Nessa porta, nesse box, isso me explica tecnicamente. Isso é importante, porque tem muitas possibilidades e muitas variedades. Legal. Isso é importante. E para achar vocês? Mais fácil hoje é rede social, então puxou lá Estúdio Vidro, com certeza vai achar. No Instagram é Estúdio_Vidro. Boa. Isso com certeza vai achar lá. Isso aí. Presente. Bom, vamos lá. No meu segmento, é uma coisa que eu brinco muito aí, que o pessoal vai com uma situação na empresa, né? Somente pessoa física ou jurídica. A gente não aluga equipamentos, a gente aluga soluções, né? Então, o pessoal, ele não quer uma furadeira, ele quer o quadro na parede. Ele vai lá, se vai ser uma furadeira, vai ser um martelo, ele quer resolver aquele problema. E é isso que eu brinco muito, o pessoal, brinco não, né? Isso é uma coisa que a gente prega desde o começo, que é a solução. Se a gente não tem a solução, pelo menos dê o caminho para o cliente. Então, vem situações que a gente não trabalha, com equipamentos que a gente realmente não está no nosso case. A gente sabe quem tem, indica, faz essa ponte. Quando o cliente já é cliente nosso, facilita até o cadastro em outra locadora, para o cliente conseguir resolver aquele problema. Então, isso cai no atendimento humanizado, diferente de algumas outras locadoras que é robozinho. Então, você consegue ter aquele X de atendimento, parou ali. Esse é um diferencial nosso.
a gente prega muito nisso de solucionar problema para o cliente. E Votoandaime não é só andaime, né? Deixa isso bem claro aí para o pessoal. Claro. A gente começou no andaime, é nosso carro-chefe hoje, o andaime, mas a gente tem mais de 90 tipos de equipamentos, modelos de equipamentos, né? E com isso a gente consegue cada vez mais abrir o leque, porque a gente depara com situações novas, né? Então, vem situações ali que a gente não trabalhava, e o cliente vem com uma situação que já é cliente, peraí, por que não trabalhar? Então, existem locadores que alugam TJBL, locadoras do segmento da construção civil, para fazer até uma palestra na construtora, tudo. Então, olha, que legal. O leque é muito grande. Eu não tinha pensado nisso. Isso também, O leque é muito, muito grande, né? Então, se você pensar... Climatizador, né? Você tem lá para eventos também. Então, a gente começa a abrir com situações que o cliente traz para a gente. Eu preciso resolver essas situações. É aquela velha, né, cara? Escuta o seu cliente, né? Escuta o seu cliente, cara. Isso aí. Então, é uma coisa que a gente prega desde quando abriu, começou no andaime, começou a abrir o leque ali. E não paramos, a gente está cada vez mais abrindo mais segmentos, mais equipamentos novos, mais novidades, buscando feira, buscando de fora. Isso é uma coisa que a gente prega muito. Então, é solução. Quem quiser aí tomar um café com a gente, conhecer nossa empresa lá em Votorantim, mas atendemos toda a região. Tem aí as redes sociais também, @Votoandaime, sou pelo WhatsApp, 1597059265. Pode ligar, a gente faz o melhor ponte possível para solucionar o problema do cliente ali na obra, na construção, na reforma. Boa. E tá na página inteira do Guia do Construtor também, Votoandaime é foda. Boa. Vamos lá, a Rosário Contabilidade, ela nasceu como qualquer empresa de contabilidade, né? Generalista. Então a gente atendia de tudo, clínica médica, comércio, varejo, etc. E há uns 22, 23 anos atrás, pouco antes de eu iniciar a faculdade de Direito, entrou a primeira construtora. Né? E ali, no cotidiano de execução, eu estava bem na operação ainda, eu percebi, é muito diferente, tem muito detalhe, né? Que a gente tem que se atentar, que um varejo, uma indústria não tem. Aí comecei a estudar a construção civil e vi que de fato tem muita particularidade. Aí que foi a ideia de nichar e nichamos, né? Hoje mais de 70% da carteira é construção civil, tem empresas de terraplanagem, de locação, incorporadora, construtora de pequeno e grande porte, de tudo. Atendemos vários estados, 8, 9 estados temos cliente aí, a tecnologia possibilita isso, hoje a gente atender, né? Mas o que favoreceu essa escalada é exatamente você entender o cliente, né? Entender as dores. Hoje a contabilidade, para a gente atender um incorporador, o que a gente pouco fala é da contabilidade em si, né? Eu entender a dor dele é saber que ele precisa de funding, ele precisa de banco para financiar a obra, a gente saber fazer essa leitura para ver o diagnóstico da empresa, passar para ele o diagnóstico, passar rotas para seguir. Então, é muito mais participativa e consultiva a atuação dentro do segmento do que efetivamente você gerar guia, né? Então, entender isso. E em canteiro, né? Eu lembro até que todo cliente que entra, a gente fala, não, vamos visitar, mas o que você quer fazer na obra? Então, a gente tem que entender como que é a estrutura. Então, o diferencial nosso partiu disso, de entender o cliente, saber as dores que é além da contabilidade. Né? Muito além da contabilidade. Muito bem. E claro, para nos encontrar aí, @Rosário Contabilidade, né? A gente está ali na Zona Oeste, no Vanelville. Basta tomar um café na nossa sede também. Muito bom. Gente, queria agradecer imensamente a presença de vocês aqui hoje. Foi um papo super fluido, super legal mesmo, para a gente trazer conhecimento para quem está construindo e reformando aí, para empresários da área da construção. Uma coisa muito importante que eu queria frisar aqui é que esse é o ano de 25 anos do Guia do Construtor. Eu estou muito contente com esse marco. A gente está, inclusive, inaugurando de uns tempos para cá, desde o final do ano passado, lá para o mês de outubro, mais ou menos, eu venho estudando muito sobre tecnologia de criação de comunidades. Isso é muito tendência, a gente percebe isso, que criação de comunidades é uma coisa ancestral, né? Isso, desde que o mundo é mundo, as pessoas acabam se juntando, né? A galera da igreja, o pessoal do clube de moto, as tribos se formam. E existe uma tecnologia por detrás disso, um estudo de como você ativar a inteligência coletiva desse grupo, como a gente pode trabalhar de maneira mais colaborativa dentro desse universo. E aí, eu sou da área de networking, adoro também, né? Fui do Beni durante 3 anos, isso há 8 anos atrás. Faço parte do Master também, gosto muito do Jeff e todo o pessoal lá. E no final do ano passado, um amigo, umas 3 pessoas, falaram assim, pô, Marcelo, tem algum grupo de networking da construção aqui?
E eu fui procurar e não tem mesmo, cara. E eu falei, cacete, cara. Vamos O guia, resolver vamos resolver isso, porque, pô, a gente já tá tanto tempo no mercado, vamos criar um ambiente, um espaço seguro pra galera se conectar. E aí que veio a ideia do Guia Conecta, né? Que é esse movimento. Melhor pra ser vocês. Pois aqui, é, cara. Ser propulsor disso. E é louco quando a gente fala, né, dessa coisa de o crescimento natural das coisas. Quando você percebe que tava já, parece escrito isso para acontecer, sabe? É muito louco. E aí a gente começou o Guia Conecta, que é um grupo de empresários só da construção, para quem é anunciante, parceiro do Guia, que a gente está fazendo uma vez por mês um encontro, a segunda quarta-feira do mês, lá na Cervejaria Imperatriz, das 7h30 da manhã às 10h30, né? A gente já começou com 23 membros, então, assim, em março, já começamos muito bem. Em março foi o primeiro encontro. Então, está sendo, assim, uma experiência super rica e aberta para mais pessoas do mesmo segmento. É aquilo que você estava falando, né, Everson? Tipo, a gente precisa deixar rico cada ambiente, porque se uma pessoa só está falando sobre piscina no grupo e só ela é especialista na área, o assunto acaba ali. Sim. Se tem mais especialistas da área, pode ter movimentos diferentes de olhares, entendeu? Isso é muito rico. Sim. Então, eu estou muito contente com isso. O próximo encontro vai ser dia 8 de abril. Vocês estão super convidados para ir como só pagar o café, né, lá para assistir a dinâmica. Então eu estou muito contente com isso. E também, aproveitando o mês da mulher, eu queria compartilhar um pouquinho sobre o Elas na Construção, que é um movimento para formação de mão de obra de mulheres na construção civil. O Sebrae e o Senai estão juntos, vários parceiros participando. A gente vê, né, a falta de mão de obra no mercado e as mulheres, elas têm um papel, assim, muito interessante dentro do nicho da construção, porque está tendo uma demanda muito alta de mulheres que moram sozinhas e elas gostariam muito de contratar, às vezes, para pintar a parede uma mulher do que um cara, tá lá. Ou para trocar um cano, para fazer um conserto elétrico. Questão de segurança. E vem novidade, e vem novidade aí. Dentro do Guia do Construtor, talvez um spoiler, a gente colocar igual no Uber, você escolher a mão de obra feminina dentro do guia. Legal, então, é muito legal. E as mulheres têm uma potência forte, né, nisso, principalmente mulheres, às vezes, que estão numa vulnerabilidade ali, precisando de uma oportunidade. E o mercado da construção, ele é bilionário, né? Se a pessoa souber ter cabeça, cara, a coisa flui muito, né? Eu falo que de novo, o privilégio, quem está na construção civil e a mão de obra tem esse privilégio e não aproveita, porque o cara estuda a vida inteira para ser médico, para ser isso, para ser aquilo, para isso ter uma renda, né? Médico é um pouco acima de... Mas esses caras, gerente de banco, pô, esses caras sofrem com as metas, os caras vivem depressivo com um salário de quanto? E aí eu vejo os operadores lá da empresa, se um instalador técnico, se ele quiser, ele for sério, ele ganha mais. E ele não precisou estudar, cara. Então... Ele não precisou investir tanto, ele não precisa ir de terno, trabalhar, gastar com roupa cara. Ele só precisa ser comprometido e ser sério, ter vontade de fazer um trabalho bem feito. E hoje mudou um pouquinho também, né? Hoje tem muito mais formados, né? Engenharia, e a ponta ficou fragilizada, ficou dependente de mão de obra, né? Sim. Porque hoje o pessoal não quer mais executar, mas o profissional que executa hoje consegue ser um bom profissional, ganha muito bem. Muito bem. Até quem está em cima da outra ponta. A dona Luísa, da Magazine Luiza, né? Ela veio, eu faço parte da diretoria da Associação Comercial aqui de Sorocaba. E um dos cafés da manhã de negócios que a gente faz da associação, ela veio dar uma palestra. Que legal. A dona Luísa Trajano. E numa entrevista, o cara perguntou assim para ela, o que tem que ter para trabalhar com a senhora, né? Ela é figuraça, né, cara? Ela tem que ter brilho no olho. Ela só falou isso, tem que ter brilho no olho. Pô, e é isso, né, isso cara? Mesmo, cara? Não, mas ele... mas colocado. O cara não precisa ter a formação técnica e tal. Ela falou, o resto a gente ensina, entendeu? E acho que é bem isso, né, gente? Isso, a gente tem que ter o brilho no olho de tanto das pessoas que estão junto com a gente, quanto a gente mesmo, né? Sim, e saber... caminhar para isso. O que faz o nosso olho brilhar também e saber equilibrar o nosso profissional, né, do pessoal, a gente saber cuidar também da nossa família, da nossa vida fora, né? O equilíbrio, cara, realmente. Gente, é isso. Então, se você está construindo e reformando,
Use o Guia do Construtor, aqui você encontra os melhores produtos, os melhores serviços aqui no mercado de Sorocaba e região. Acesse nosso site, nosso aplicativo, lá você pode ter contato assim muito rápido com o orçamento de quem você quiser e realmente são pessoas que você vai se surpreender aí no atendimento, com certeza, tá bom? É isso, gente, queria agradecer mais uma vez a presença de Muito vocês obrigado. e a gente se encontra no nosso próximo episódio do Fala Construção. E é isso. Você sabe, tá no guia, tá com a gente.